Então, se você está interessado em trocar de carro, fica comigo até o final, que eu vou apresentar algumas ofertas bem interessantes. Eu vou começar com a Amarok Barretos, uma picape com motor V6, já atualizada com nova frente, faróis de LED, um interior muito bacana, tração 4x4 permanente, câmbio de 8 marchas, picape turbo diesel, apenas R$390 mil. Não, na verdade, na Volkswagen, a oferta que eu considero mais interessante hoje é a do T-Cross 200 TSI. É um carro que meses atrás custava R$154 mil. E eu considerava ele bastante caro, porque não é uma versão completa. Tá? É uma versão de entrada praticamente, né? Porque abaixo dele só tem o Sense de 120 mil. Então é um carro que eu considerava bem caro. Até porque por R$30 mil em relação ao Sense, ele oferece pouca coisa a mais. Nessa questão da baixa do IPI, a Volkswagen baixou para em torno de 144 mil, ficou bastante competitivo, mas eu cheguei a encontrá-lo por pouco menos de 138. Para mim já é um valor bem interessante, embora eu ainda prefira em relação a ele a versão Sense. Dá para equipar um Sense com rodinhas, com outros itens a mais e deixá-lo tão interessante quanto esse aí. Claro, não teremos todos os itens, mas são R$27 mil a menos, tá? Outro modelo Volks que está interessante é o Nivus Highline, que por conta do IPI, ele baixou cerca de, na verdade, quase R$20 mil. Ele era 163, hoje negociado por em torno de 146. Por que eu acho ele interessante? O Nivus Highline ele é mais completo do que um Creta Comfort, por exemplo, que é mais caro, do que o próprio T-Cross 200 TSI que eu apresentei agora há pouco, e do que o Terra High com um pacote Outfit, está ali na mesma faixa de preço. Então, é um carro com um porta-malas maior, 415 litros, com um design interessante, uma mecânica também já consolidada no mercado. O câmbio dele, vale lembrar, é melhor do que o câmbio do Terra e o motor mais potente. Então, é um carro que está interessante, pelos 140 e poucos mil, né? É um carrinho ali para quem quer um SUV mais esportivo, é um carrinho bacana. Na linha Jeep, a Jeep apresentou recentemente Compass 2026 com mais equipamentos e redução de preços. Algumas versões com até R$20 mil a menos. Não é o caso da versão Sport, pelo menos oficialmente. Tá? Oficialmente é na faixa dos 180, mas algumas concessionárias oferecem ele por 154 mil. É um projeto antigo? É, mas é um carro que tem um motor bom, é um carro grande, tá? Ele é da classe do Corolla Cross, então tem um porta-malas aí perto de 500 litros, tem um motor 1.3 turbo, pelo preço de um Creta de entrada. Um carro muito bom, já consolidado no mercado, não tem mais aquele problema do câmbio automático de 6 marchas, do trocador de calor, na verdade, né? Não tem mais aquele problema. Então é um carro que eu considero interessante nessa versão Sport. Não tem bancos de couro, eles são opcionais, mas particularmente eu prefiro pegar o carro com tecido, com padrão tecido e colocar um couro de qualidade em alguma tapeçaria de confiança. Melhor do que o curvinho da fábrica. Ainda na linha Jeep temos o Renegade. O Renegade recebeu uma versão recentemente chamada Altitude, o que é curioso, porque o Renegade sempre teve, desde o lançamento, a versão Longitude, que é uma versão hoje intermediária, então faltava a Altitude. E a Jeep colocou essa versão entre o T270, aquele básico que eu mostrei aqui há alguns meses, uma versão interessante também, colocou ele entre o básico e o Longitude. Porém, essa versão está sendo vendida por R$125 mil. E é um carro bem melhor do que a versão básica. Tem umas rodas mais bonitas, tem uns equipamentos a mais, então por R$125 mil é um pacote interessante. Também é um carro veterano de mercado, mas, como no caso do Compass, é um carro com suspensão traseira independente, com um motor de 4 cilindros bem mais potente do que os motores 1.0 turbo da concorrência. No geral, um pacote muito interessante. Acima dele existe a versão Longitude, normalmente vendida por R$160 mil, porém, nesse período agora, por R$145 mil. Eu quero fazer um comentário aqui sobre a questão do IPI. O IPI me pareceu muito uma desculpa para as fábricas baixarem o preço sem deixar muito assim na cara que elas estão baixando o lucro. Então a Volkswagen, por exemplo, depois da baixa do IPI, baixou ali 10 mil do T-Cross, mas depois baixou mais 7 mil, ou um pouco mais de 7 mil, né? Então eu acredito que as fábricas estão cortando o lucro também. O IPI serviu somente para dar uma disfarçada aí nesse ponto. Na linha Fiat, vamos continuar ainda no grupo Stellantis, na linha Fiat eu encontrei o Cronos, na versão Precision, que é a versão mais completa dele.
É um carro também veterano e eu gosto de carros veteranos justamente por essa questão da mecânica já conhecida, todos os problemas crônicos sanados. Então o Cronos é um sedã interessante, é um sedã compacto interessante, não é o mais espaçoso da categoria, mas para quem tem filhos pequenos é um carro interessante, porta-malas grande, um espaço ali decente na segunda fila e um pacote de equipamentos interessantes. É um carro com motor 1.3 de 4 cilindros, ou seja, simples, barato de manter, confiável, ao longo do tempo aí não vai dar nenhuma despesa extraordinária. O câmbio também automático é do tipo CVT, eficiente, confiável, é um câmbio Toyota. É um carrinho bonitinho, chique, ele ficou legal com esses novos faróis de LED, tem até retrovisores com rebatimento elétrico e luz de cortesia. Chique demais, né? Nem todo carro mais caro do que ele tem esse item e particularmente eu achei o carro bonitinho, tá? Eu sei que ele já tem muitos anos de mercado, já está meio defasado e tal, mas considero ainda um carro bem bonito. Câmera de ré, ar digital, piloto automático, 4 airbags somente, tá? A concorrência normalmente tem 6, aqui somente 4. Eu encontrei ele por R$109 mil, é um carro que normalmente aí está na faixa dos 120 mil. É bem mais barato do que os concorrentes com o mesmo padrão de equipamentos. Na linha Nissan, o que eu achei foi o Kicks Play, que é o Kicks antigo. Na minha opinião é um carro que ainda está bonito, ainda está moderno, não parece tão antigo, é um carro com quase 10 anos de mercado, mas tem aquela mesma vantagem da linha Fiat, do Cronos que eu falei. É um carro com motor simples, 4 cilindros, barato de manter, um câmbio também que o mercado já conhece, uma plataforma que o mercado já conhece, peças baratas, um carro super barato de manter nessa classe de SUV compacto. Perdeu os faróis de LED, perdeu alguns itens que tinha, né? Porque agora ele é a versão de entrada, existe o Kicks novo. A linha Chery está num sucesso tão grande que a própria Chery decidiu chutar a Caoa e assumir as operações da marca aqui no Brasil. O Tiggo 7 está vendendo bastante, é um carro que da última vez que eu olhei tinha vendido 17 mil unidades. É um número grande, né? Para a categoria de SUV, um carro que começa em R$140 mil e não está com desconto. Mas por que eu considero uma pechincha? Porque por 140 mil leva um pacote digno de carro de 200 mil de marcas tradicionais. Então é economia de pelo menos 60, 70 mil reais num SUV do tamanho do Corolla Cross, no tamanho do Jeep Compass. Tá, tem a questão de ser uma marca chinesa, tem essa questão da revenda, que ainda é uma incógnita para muita gente, né? Embora nas capitais não seja tão difícil, mas é um carro com motor 1.5 turbo, câmbio CVT, não é o câmbio de dupla embreagem. Inclusive eu cometi um equívoco no vídeo no review do carro, eu falei que era dupla embreagem seca na versão Pro Max, mas não, é embreagem banhada a óleo. Falar em banhada a óleo, vamos para a linha Chevrolet. Os modelos da marca continuam com a correia banhada a óleo, só que a Chevrolet tirou aquela correia Continental anterior e colocou uma Daico, que a Daico foi a marca que inventou o sistema de correia banhada a óleo. Segundo a Chevrolet, essa correia é mais resistente a óleos diversos, tá? Óleos diferentes do padrão estabelecido pela fábrica. Dada essa questão, essa polêmica dentro da Chevrolet, Onix, Onix Plus, Tracker e Montana são vendidos com descontos muito bons, então é possível pegar uma versão completa, inclusive alguns exemplares até 2024, 2025, com descontos muito bons. Então se você confia no sistema de correia banhada, sabe como funciona, sabe que trocando o óleo certinho vai dar certo, pode abraçar aí que são carros bons. Inclusive o Onix é o único hatch turbo, hatch sedã, né, compacto turbo, sem injeção direta, que é uma fonte de dor de cabeça no longo prazo para quem mora no interior e acaba abastecendo com etanol ou gasolina ruim. O Onix tem a injeção eletrônica convencional, ali tranquilo de manter, com bicos injetores baratos. O calcanhar de Aquiles mesmo ali é a correia, que tem que tomar cuidado bem direitinho. Creta Comfort é um carro aí que estava nos seus 151.290, baixou para 137.390, efeito IPI, embora o Creta não seja beneficiado pelo IPI reduzido. Olha aí a pegadinha que eu falei agora há pouco. As fábricas estão aproveitando a questão do IPI para disfarçar a redução no lucro. A Hyundai, o Creta, não foi beneficiado pela redução porque o motor dele é importado. Então, somente carros com motorização nacional recebiam o incentivo. Mas como a maré baixou, tá? Toda a maré baixou, acabou derrubando o preço do Creta também. Então essas são as pechinchas que eu achei, tá? Eu não achei na Toyota,
Toyota está com os preços cheios, talvez algumas versões da Hilux aí com preço melhorzinho, mas no geral a Toyota com preço cheio. A Renault tem oferecido bastante desconto, principalmente na linha Kardian. Inclusive existem exemplares por aí, 2024, 2025, com desconto muito bons. Tá, eu considero o Kardian com câmbio manual uma opção interessante, tá? 100 mil reais por um carro bastante completo. Tem a Oroch com um desconto muito bom também, aí 15, 20 mil reais de desconto. Tem o próprio Kwid, que já era vendido a 66 mil antes da baixa do IPI. Tá? Ele continua nessa faixa de preço, é um carrinho legal aí para quem gosta dele. E tem o próprio Duster também, que é outro carro, outro SUV com motorização tradicional, inclusive opção de câmbio manual de 5 marchas. Essas foram as pechinchas que eu encontrei aqui no mês de agosto. Pode ser que futuramente eu faça outro vídeo como este. Se você achou alguma, vai lá no meu Instagram, manda lá no Instagram, tá? Automob, canal Automob no Instagram. Manda para mim ou comente aqui as ofertas que você tem achado por aí. Muito obrigado pela audiência, até o próximo vídeo, valeu!